Mais uma vez, estamos juntos por causa da palavra de Deus. Esta é a razão de estarmos chegando a você através deste veículo de comunicação, a palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo. Essa é a nossa expectativa, que a palavra de Deus alcance sua vida, sua casa, sua família. Vamos orar, pedindo ao Espírito Santo que fale conosco por sua palavra. Maravilhoso Espírito Santo, em nome de Jesus, clareie a minha mente e a mente dos ouvintes. Que o nosso coração seja terra pronta para a semeadura da tua palavra. Palavra do Senhor que consola, que edifica e que exorta. Muito obrigado por tua palavra, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Querido, nós estamos falando sobre presbíteros e hoje nós queremos concluir estes estudos que estamos fazendo a respeito de presbíteros, estes homens que lideram a igreja, estes homens que são supervisores sobre a igreja do Senhor, estes homens que são levantados por Deus para, juntamente com pastores, edificarem o rebanho de Deus. É uma alegria. E o título deste estudo, ou deste sermão, é Encontrando Presbíteros, parte 3. Encontrando Presbíteros, parte 3. Leamos 1 Timóteo 3, do versículo 4 até o versículo 7. 1 Timóteo 3, de 4 a 7. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Muito bem, queridos irmãos, no estudo anterior, falando sobre as qualificações de um presbítero, vimos que os presbíteros têm que ser temperantes, sóbrios, modestos, hospitaleiros e aptos para ensinar. Hoje, veremos as qualificações finais necessárias aos homens que serão escolhidos ou eleitos pela igreja como presbíteros. Diz o texto, então, que governe bem a própria casa. Então, a qualificação que vemos aqui, que o candidato a presbítero precisa ter, é governar bem a própria casa. Está aí, e eu quero, para isso, pensar junto com você, usando o versículo 4 e o versículo 5. Governar bem sua própria casa. No grego, é proestemi, significa ser o cabeça, conduzir, gerir. Prostemi, ser o cabeça, conduzir, gerir. A primeira responsabilidade de um presbítero é sua casa, é seu lar, é sua família. Essa é a primeira responsabilidade de um presbítero. E somente se ele se mostra apto ali dentro da sua casa e na sua família, é que ele deve ser considerado capaz de governar também a casa de Deus. É isto que o texto está dizendo. Diz o texto que, criando seus filhos sob disciplina, sob, quer dizer, debaixo de, criando seus filhos sob disciplina, literalmente significa mantendo em sujeição, mantendo submissos os seus filhos. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Então, governar bem a própria casa, em primeiro lugar, significa
manter os filhos em sujeição, ok? Mantendo os filhos submissos a Ele e também ao Senhor, com toda e absoluta certeza. Diz o texto que criando os filhos, sob a disciplina, e o texto, e o versículo 4 diz no final, com todo respeito, com todo respeito. No grego é somnotetos, ok? Somnotetos é a palavrinha no grego que significa reverência, respeito, dignidade, seriedade. O presbítero é aquele que entende a seriedade da sua missão, que é, em primeiro lugar, a família. É o seu lar, é a sua casa. O presbítero precisa, o candidato a presbítero precisa ter este entendimento de que sua família, seu lar, esta é a sua primeira e mais importante missão. Sua casa, seu lar. E isso com muita seriedade. Diz o texto que é todo, não é? O texto diz assim, com todo respeito. Todo significa completo, perfeito. Essa palavrinha aqui no original tem este sentido muito forte, completo, perfeito. O presbítero não pode ter uma atitude laxa, desinteressada, irresponsável, inconsequente para com o seu lar, para com a sua família. Se mostrar tal atitude, poderá afastar de si seus próprios filhos, tornando-os presa fácil das más influências do mundo. O candidato a presbítero é este que tem os seus filhos sob a disciplina do Senhor com todo o respeito. Isto é ter uma atitude de responsabilidade, de interesse. Quando o candidato a presbítero ou o presbítero, ele é desinteressado e irresponsável com a sua primeira missão, que é a sua casa, que é o seu lar, que é a sua família, ele acaba afastando os filhos de si, ele acaba afastando os filhos do seu convívio. Seus filhos não o respeitam, seus filhos não o consideram, seus filhos não andam segundo o conselho que ele dá, andam segundo o conselho do próprio nariz ou sob influência de outros, por causa das maquinações de Satanás. Por isso é muito importante nós observarmos como são os filhos dos presbíteros, como são os filhos dos pastores. Observando as atitudes dos filhos dos pastores, dos filhos dos presbíteros, é possível você perceber se ele tem a casa dele, tem os filhos sob a disciplina do Senhor, com todo o respeito. Então, observe os filhos e você verá se ele é capaz ou não, se ele deve ser presbítero ou não, se ele deve ser pastor ou não. Observe os filhos, observe a reação dos filhos, observe a ação dos filhos, e você vai saber se deve ou não escolher esse pastor, esse presbítero, para ser um líder da casa do Senhor. Aí, você pode estar dizendo, mas pastor, será que é só? É só olhar o versículo 5. Olha o que o versículo 5 diz. O apóstolo dizendo, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E veja, quando ele está falando de casa, ele está falando dos filhos. Criar os filhos sob disciplina do Senhor, com todo respeito. Está vendo? Ele está dizendo agora que, se não sabe governar isso, como é que vai governar os filhos do Senhor? Se não sabe governar seus próprios filhos, se os seus próprios filhos não o seguem, se os seus próprios filhos não se sujeitam aos seus conselhos, como é que esse presbítero ou esse pastor vai querer que os filhos do Senhor se sujeitem a ele?
que os filhos, que são a igreja, vão se sujeitar a ele e à sua liderança. É para pensar. É isso que o apóstolo está dizendo aqui, não é? A igreja é a família de Deus. Deus é o nosso Pai. Jesus é o nosso irmão mais velho. E nós somos filhos de Deus, ok? Cada igreja local é uma representação desse princípio. É isso que o apóstolo quer dizer com o versículo 5. A família do presbítero, seus filhos, sua esposa, aqui é uma miniatura do governo de Cristo. E a igreja é uma representação maior. Então, se ele sabe cuidar bem, se ele governa bem este núcleo menor, ele vai saber cuidar bem e governar esse núcleo maior. Se no núcleo menor, que é a família, as coisas não estão funcionando, não vão funcionar no núcleo maior. É isto que a Bíblia está dizendo, não sou eu, é a Bíblia dizendo para você e eu pensarmos quando formos escolher pastores, presbíteros, diáconos, líderes para a igreja. Portanto, o homem que governa bem sua casa, sua família, também governará corretamente a igreja, honrando a Deus Pai e honrando a Jesus Cristo, o Filho amado. Por outro lado, aquele que não sabe governar o próprio lar, certamente fracassará no governo da igreja. Consideremos os arranjos da vida doméstica de um homem. Olhemos como funciona a vida doméstica do homem que está aí como candidato, ou que está aí para escolhermos como pastor, presbítero, diácono. Se não forem bons, não se deve confiar a eles nenhum ramo do governo eclesiástico. O governo eclesiástico quer dizer o governo da igreja. A igreja governa muitas coisas, tá? Há muitos ramos de liderança na igreja. Se o homem não é capaz de cuidar da sua própria casa, se os seus filhos não estão sujeitos ao Senhor, sob a disciplina do Senhor, e com todo respeito ao pai, e o pai respeitando os seus filhos, se não há isso, ele não pode ser líder em nenhum dos ramos da igreja, em esfera nenhuma de liderança da igreja. Em qualquer área de ministérios ou em qualquer ministério da igreja, ele não deve ser líder, se não sabe cuidar, se não está governando bem seus filhos sob disciplina do Senhor, com todo respeito, não pode estar em nenhum dos ramos de liderança da igreja. Grave isso. Isso é a palavra de Deus, ok? Vamos trabalhar levantando questões, para nós pensarmos sobre esta qualificação de hoje, a primeira qualificação de hoje, que é governar bem sua própria casa. Levantando questões. O candidato ao ofício de presbítero dá a devida atenção ao seu lar? Segundo, o candidato tem seus filhos em sujeição? Ou seja, você percebe que os filhos dele são submissos a Deus e a ele? Terceiro, os filhos concordam que seu pai esteja qualificado para servir como presbítero? Os filhos concordam que seu pai esteja qualificado para servir como presbítero? Converse com os filhos, bata um papinho. Eu tenho ouvido muitos filhos de presbíteros ao longo do meu ministério, e quando digo ao longo, porque já são 31 anos de ministério pastoral, tenho ouvido muitos filhos de presbíteros, tenho ouvido muitos filhos de pastores. Vocês não sabem quantos não deveriam estar pastoreando, quantos não deveriam estar no presbiterato, porque seus filhos não andam debaixo da disciplina do Senhor
e nem dos próprios pais. Segunda qualificação, ser maduro e humilde. Ser maduro e humilde. Versículo 6 está aqui. Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Neófito, no grego, é neofutos, como você quiser, né? Neoputos, recém-plantado, novo convertido, recém-plantado na fé. Neóputos significa recém-plantado, novo convertido, recém-plantado na fé. O novo convertido, na sua maioria, o novo convertido é zeloso, cheio de ardor, cheio de vontade. Mas é necessário mais do que ardor para que alguém seja bem-sucedido no governo da igreja. É necessário mais do que boa vontade, é necessário mais do que só zelo. É necessário mais do que isso, para que alguém seja colocado para governar a casa de Deus, ok? É necessário conhecimento, crescimento espiritual, experiência, erro, agonia, luta e a imprescindível unção de Deus. Perceba, eu disse que não basta apenas zelo e boa vontade e ardor. É necessário mais do que isso. Isto não é o suficiente para alguém ser um pastor, para alguém ser um presbítero. Isto não é suficiente. É necessário, além disto, é necessário conhecimento da palavra de Deus, crescimento espiritual, experiência, erros, agonia, luta e a imprescindível unção divina. É impossível que os novos convertidos tenham tais qualificações. Novos convertidos não têm conhecimento necessário, não têm crescimento espiritual suficiente, não passaram por experiências necessárias, não erraram ainda para aprender, não sofreram a agonia e a luta do cuidado com o rebanho, e não têm ainda, com certeza, a imprescindível unção divina. Ok? Eu quero falar aqui rapidamente com você, que quando eu terminei o seminário, e eu fui convidado para pastorear a igreja do campus de uma missão evangélica, o campus onde estava o seminário. Ali havia muitos missionários, muitos pastores e suas famílias, e também as pessoas dos sítios ao redor congregavam ali naquela igreja, onde eu fui ser co-pastor, pastor auxiliar ou pastor em treinamento. A maior alegria do meu coração é que eu não saí do seminário direto para ser um pastor, sem primeiro adquirir conhecimento, experiência, crescimento espiritual provado, luta, erros, e olha, eu tinha o meu pastor sobre mim, que era o meu pastor Antônio Vargas, foi o meu pastor que me dirigiu por 3 anos, me acompanhando. Eu era co-pastor dele, eu fui treinado por ele, eu vivi as experiências, as lutas, o sofrimento, os erros que eu cometia, e ele podia chegar, me chamar e me ensinar, tão amavelmente como o pastor Antônio Vargas me ensinou. Então, pastores que saem do seminário e vão direto para o campo, direto para uma igreja, a gente deve orar por eles e muito. Presbíteros que não passam por experiência, que não são provados, que não enfrentaram lutas ainda, nós temos que prestar atenção. Por isso a palavra de Deus diz que eles devem ser testados, provados antes. Muito bem. Por que isso? Diz o texto assim, para que não se ensoberbeça
ensoberbeça. Essa palavrinha no grego é tupu, que significa ou tupô, como você quiser, significa nublar, inchar, fazer fumaça. Calvino disse o seguinte, eu vou ler aqui o que Calvino disse. Os novos convertidos têm fervor impetuoso e coragem ousada, mas igualmente se orgulham com insensata confiança, como se pudessem voar para além das nuvens. Consequentemente, diz Calvino, não é sem razão que são excluídos do pastorado, até que dentro do processo do tempo, seu orgulho e temperamento sejam dominados. Viram? Em resumo, Calvino está dizendo que aquele que não está pronto ainda e é colocado no pastorado, é colocado no presbitério, para ser um presbítero, por causa dessa insensata confiança, eles se orgulham, eles se ensoberbecem. E Calvino diz, consequentemente, por estas razões, eles devem ser excluídos. E o tempo de prova, o tempo de experiência os trará de volta e os colocará no lugar que é o santo ministério de liderar o povo de Deus. O texto diz também que, além de se ensoberbeça, para que não caia na condenação do diabo. Condenação, no grego é crima, julgamento, catacrima, condenação, juízo acusador de Satanás. O novo convertido está mais suscetível a erros, falhas, quedas, e terá de enfrentar as acusações do diabo por causa disso. Ser um líder exige estar pronto para lidar com as artimanhas acusatórias do diabo, com o jogo sujo de Satanás. Dificilmente um recém-convertido estará pronto para isso. Levantando questões, quando nós falamos não seja neófito, ou não seja um homem sem experiência, com o conhecimento, com o crescimento espiritual, com as lutas, o sofrimento e até mesmo os erros e falhas. Levantando questões. Esse candidato, quando esse homem foi convertido, ele é um novo crente? Tem pastores que, por causa da necessidade de presbíteros, ou porque querem ter uma junta diaconal na sua igreja, já vão pegando os novos convertidos e colocando para que sejam eleitos, para que sejam escolhidos pela igreja. A pergunta, antes de escolher, é esta. Este homem foi convertido quando? Ele é um novo crente? O que diz a Bíblia sobre isso? O candidato é espiritualmente maduro? Terceiro, até que ponto o candidato é dado a orgulho? O candidato ao ofício de presbítero é sensível às críticas? O candidato é capaz de se submeter a outras pessoas? Tem presbíteros e tem pastores que não são capazes de se submeter. Estão sempre querendo ser os líderes, mas nunca querendo ser liderados. Estão sempre contra os líderes, porque não se submetem, querem sempre ser líderes e nunca ser liderados. Preste atenção a esse tipo de pastores. Preste atenção a esse tipo de candidato antes de você escolher. Mesmo que esse candidato é capaz de se submeter a outras pessoas, ainda quando defiram em opiniões, quando alguém tem opinião diferente desse candidato, ele continua com essa pessoa, ou por causa da opinião diferente, ele se distancia dessa pessoa? Pensa nisso. Pense nisso. Terceira qualificação, tem que ser respeitado pelos de fora. Tem que ser respeitado pelos de fora. É necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, diz a palavra, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Testemunho, esta palavra no grego
martúria, aquilo que serve como prova sobre algo. Testemunho positivo, não testemunho neutro, mas um testemunho positivo da avaliação que fazem do candidato. Tem gente que não tem mau testemunho lá fora, não tem, mas também não tem testemunho positivo nenhum, nem cheira nem fede, como diz o ditado, né? Não tem nada que alguém conheça dele negativamente, mas também não tem nada positivamente. O testemunho aqui não está falando dessa neutralidade, está falando de um testemunho positivo, de um bom testemunho dos de fora. Dos de fora significa os incrédulos, aqueles que não fazem parte ainda do rebanho da igreja. Os vizinhos, os colegas de trabalho, não é? Os amigos, esses são os de fora que ainda não fazem parte do rebanho de Deus. Diz o texto, aqui no versículo 7, né? É necessário que tenha bom testemunho dos de fora, diz o texto, a fim de não cair. Se o candidato foi devidamente testado ou atestado, pode-se evitar a sua queda. O texto fala ainda opróbrio, para não cair no opróbrio. Opróbrio no grego significa vilipêndio, desgraça, insulto, para não cair na desgraça, no insulto que o diabo vai fazer com ele, caso ele caia, por ser novo na fé, por não ser experimentado, diz o texto, no laço do diabo. Laço, no grego é pages, que significa armadilha. O texto está ensinando que um homem não atestado, provado e aprovado, pode vir a ser insultado, caluniado e acusado pelo diabo. O inimigo dos eleitos, grave isto, o inimigo dos eleitos se deleita em nada mais do que ver homens caírem sobre suas próprias espadas por estarem vivendo com uma má e pobre reputação. O inimigo dos eleitos se deleita e alegra quando vê homens de Deus caindo, por causa de sua má e pobre reputação diante dos de fora. Pensemos nisto. Eu quero terminar este estudo levantando as seguintes questões. Quais são as coisas que os vizinhos, amigos, conhecidos, colegas de trabalho falam sobre esse candidato? Segundo, há algum tipo de dúvidas mencionadas por pessoas a respeito do candidato? Há dúvidas que pessoas falam de vez em quando a respeito desse candidato? O candidato envolve-se com a vizinhança e a comunidade em geral? Esse candidato a presbítero, você percebe que ele é envolvido com a comunidade de modo geral, com seus vizinhos e tal? Sim? Então, nós chegamos ao fim do nosso estudo, querendo dizer aos irmãos que, ao escolherem os presbíteros, orem, se puder, jejue antes de fazer a escolha, antes de ir para uma eleição. Vamos orar? Senhor, abençoe a igreja, abençoe o irmão, a irmã, abençoe aqueles que, espalhados por este Brasil e mundo, precisam escolher presbíteros, diáconos, líderes para a igreja. Ajuda-os, instrua-os, no nome de Jesus. Amém.